Olá, gente. Tudo bem com vocês? Questionamento sem debate, professor Reinaldo Costa. É só acessar nosso canal, tá, gente? Nossa plataforma no YouTube. Eu considero essa plataforma, meu canal, uma verdadeira universidade aberta, porque nós discutimos discutimos temas variados. Trazemos discussões relevantes, temas atuais, de uma linguagem fácil e acessível. Então, nos acompanhe, interage, participe. Acesse Questionamento sem debate, professor Reinaldo Costa, na plataforma no YouTube. Beleza? Obrigado pela atenção de vocês. Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Gente, hoje nós vamos trazer o seguinte: a diferença e o conceito entre dois sistemas, as características entre dois sistemas que nortearam e organizaram a sociedade que nós vivemos. Certo? Primeiro, as pessoas chamam de sistema, eu costumo chamar de modo de produção. O primeiro delas é o modo de produção capitalista e o outro é o modo de produção socialista. Modo de produção capitalista e modo de produção socialista. Vamos falar primeiro do modo de produção capitalista. Bem, o modo de produção capitalista, ou o sistema capitalista, como vocês queiram falar, surgiu basicamente no século XV. Nesse período estávamos saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna. Junto com essa Idade Moderna surgiu uma outra classe social, que era a classe comerciante, que nós chamamos de burguesia. Então, junto com isso aí, surgiu um novo sistema, onde o comércio era a tônica naquele momento. Essa fase do sistema capitalista nós chamamos de acumulação primitiva do capital, ou capitalismo comercial. Primeira fase do sistema capitalista, o capitalismo comercial, que tem como base de sustentação a atividade comercial. Lembra das grandes navegações que os europeus se lançaram pelo mundo em busca da atividade comercial mercantil, trazendo especiarias do novo mundo, das Américas, para poder comercializar lá na Europa e tal. Então, essa fase comercial que nós chamamos, tá, do capitalismo. Essa fase vai durar basicamente cerca de 200 e poucos anos, quase 300 anos. Porque a partir do século XVIII, o capitalismo ele sai da sua fase comercial e entra na fase industrial, com a Revolução Industrial, correto? Só que o capitalismo não se mantém só industrial, ele é multifacetário, ele entra numa outra fase, que perdura até os dias de hoje, basicamente, que é o capitalismo financeiro monopolista especulativo, ou o capitalismo monopolista especulativo financeiro, como vocês queiram. Tá? O próprio nome aí já diz, já caracteriza o sistema. É o sistema onde há a fusão dos grandes capitais, né, os grandes conglomerados, que são os bancos, que são as empresas, as multinacionais. Há esse casamento, né? Por isso nós chamamos também de monopolista. E dentro desse contexto também participa a questão do capital especulativo, que são as ações das grandes empresas nas bolsas de valores, os pregões, né? Beleza? Bem, dito isso, eu costumo dizer o seguinte: quais são as características do sistema capitalista? Primeiro, o sistema capitalista, se nós olharmos para ele tem várias características. Primeiro, a divisão de classes sociais. O capitalismo ele não consegue se organizar sem essa divisão de classes. Aqui é a classe, geralmente, se nós formos recorrer nos manuais de Karl Marx, tem a classe burguesa. Quem é a classe burguesa? É o dono dos meios de produção. Tem a classe trabalhadora. Marx ele vê na sociedade capitalista apenas duas classes: o dono dos meios de produção e quem não tem os meios de produção, que é a classe trabalhadora, que tem apenas sua força de trabalho para vender por um salário, para continuar se reproduzindo enquanto força de trabalho. Esse é o conceito marxista dessa divisão entre burguesia e proletariado. Mas se nós olharmos nos dias atuais, as classes sociais estão cada vez mais complexas. Não existe só burguês e proletariado. Existe o luperproletariado, que são as pessoas que trabalham, que não são empregadas do burguês, que são autônomas, né? Existe também trabalhadores de setores que não se enquadram apenas nesse quesito, como os autônomos, advogados, médicos, entendeu? Os professores, que não chega a ser proletariado, porque não são operários da indústria, mas que também vendem a sua força de trabalho. Então há uma divisão meio complexa nos dias atuais, mas a gente não vai se atentar a isso. Vamos para a segunda característica. Uma das essências do sistema capitalista, gente, é o lucro, que nós chamamos isso de mais-valia. Nos manuais, nos manuscritos do Marx, ele chama isso de mais-valia. O que é a mais-valia? É o lucro.
Ou seja, toda a produção, tudo que norteia o processo produtivo do sistema capitalista, no final ele tem um propósito, que é construir mais-valia. Beleza? Outra característica do sistema capitalista é a propriedade privada. Então, a iniciativa privada, a propriedade privada, você já deve ter ouvido falar disso. O que é isso? Os donos particulares, donos de fábricas, donos de indústrias, donos de comércio, donos de rodovias, há uma livre iniciativa privada. Essa é uma outra característica no sistema capitalista. Certo? E é aberta à iniciativa privada. Quem quiser enveredar por isso aí também, pode. Essa é a principal característica do sistema capitalista. Vamos para o sistema socialista, que algumas pessoas chamam também de comunismo, né? O que é o socialismo? É um outro modo de produção, divergente do sistema capitalista. Quais são as principais características do socialismo? Primeiro, não há divisão de classe social. Numa sociedade socialista / comunista, gente, não há divisão de classes sociais. Ou seja, não existe classes sociais. O que tem muito, o que não tem mais ou menos, o que não tem nada. Não existe isso. A ideia do sistema é eliminar essas diferenças. Está todo mundo no mesmo patamar, vamos dizer assim. E quem vai regular isso é o Estado. Correto? Então já estou entrando na segunda característica do sistema socialista. A economia planificada. O que é economia planificada? É uma economia, os meios de produção, o processo produtivo é regulado pelo Estado. As indústrias, tudo é regulado pelo Estado. O comércio é regulado pelo Estado. O salário é regulado pelo Estado. Então, tudo é regulado pelo Estado. Então, a nossa segunda característica do sistema socialista. O principal meio de produção nas economias planificadas, nas economias socialistas, é a terra. Então a terra não vai ter donos, ou seja, não vai existir a propriedade privada. Outro ponto, a terra vai pertencer ao Estado, e o Estado vai distribuir da forma que ele vê que é melhor para todos. Certo? Nesse sistema socialista, o Estado é o único patrão, ele é o regulador, o norteador, o planejador de todo o processo produtivo. Beleza, gente? Então, hoje no nosso conteúdo, nós trouxemos as características de 2 modos de produção. O modo de produção capitalista e o modo de produção socialista. Espero ter esclarecido, ter ajudado, e até o nosso próximo conteúdo. Um abraço.